A palavra que dá sentido ao nosso viver. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Gritaram de medo. Jesus logo, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. E os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos que o tocaram ficaram curados. Mateus nos apresenta um cenário que talvez desperte em nós algumas perguntas ou dúvidas. A primeira coisa é a dúvida: por que Jesus deixa os discípulos seguir à frente sem ele? Talvez é uma das coisas difíceis na nossa história, né? Temos que seguir à frente. Temos que tomar aquilo que é o caminho do Mestre. E não nos sentimos muito confortáveis com isso. Porque é um momento que exige de nós. Enquanto alguém está à frente fazendo a direção, é fácil. Mas quando a gente precisa fazer a direção, enfrentar o vento contrário, aí as coisas não ficam tão tranquilas dentro de nós. Ter autonomia é uma das coisas que a gente não gosta. Fazer escolhas. Mas na continuidade da cena da catequese, Mateus nos fala que Jesus vem. Jesus sempre vem. Nunca nos deixa. Sempre nos alcança. Talvez aqui é a referência que ele nos alcança sempre. E veja que Pedro, um pouco corajoso, né? Mas se é tu, me manda ir caminhando sobre as águas. Tá bem, Pedro. Jesus não hesita, não coloca dificuldades, nem Pedro. Mas Pedro, quando sente o vento contrário, não se sente confortável. Pois sabe que aquilo não é algo que de sua condição. Começa a se afundar. A atitude de Pedro é imediata: salva-me. A atitude de Jesus também é imediata: estende a mão e ajuda Pedro. Eu penso que aí está a nossa oração de hoje. Quantas vezes não sentimos capazes? Quantas vezes não damos conta de entender o que fazer? E que muitas vezes começamos tudo por uma certa arrogância ou por um certo orgulho. Mas salva-nos, Senhor. Nos dê conta que a vida sem a tua mão, a vida sem o irmão, é uma vida falida. E aí fazemos uma experiência bonita. Porque quando subimos juntos, o vento se acalma. Quando estamos juntos, tudo se torna tranquilo. E que assim seja. Possamos descobrir que quando estamos juntos, tudo se torna mais leve e mais capaz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.